Amados irmãos e irmãs, amigos, muito boa noite. Mais uma vez nós estamos no ar, nos unindo em espírito, não fisicamente, mas espiritualmente e virtualmente. Isso é muito bom e damos graças a Deus por isso. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos um pensamento que anda por aí e não é bem a verdade. É um pensamento que vem de um equívoco de entendimento das Escrituras. Eu gostaria de abrir 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, onde o texto de Paulo aborda uma realidade que tem a ver com a natureza humana, a velha natureza e a nova natureza, e com a interferência de Deus, e nos vai ajudar a entender a atual circunstância dos dias de hoje, em que muitos dizem que estão sofrendo, o uso de máscara é um sofrimento, que o uso de máscaras é ridículo, e alguns dizem que não conseguem respirar, que fica com falta de ar, e uma série de histórias desse tipo, inclusive que pedindo para Deus para isso passar logo, porque assim não dá mais. Na realidade, isso são essas colocações, essas afirmativas, essas reações, nada mais são do que uma prova de desconhecimento daquilo que a Bíblia ensina. Por isso que eu disse já algumas semanas atrás que esse tempo que nós temos livre é um tempo ótimo para repensarmos, para reposicionarmos e buscarmos mais a palavra de Deus e entendermos o que Deus realmente está dizendo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Meus amados, tentação, provação vinda de uma tentação, é uma coisa que nós mesmos produzimos. Não é esse contexto aqui. O nosso contexto em que estamos vivendo hoje, de confinamento, de isolamento, de distanciamento social, é o resultado de uma atuação humana, sim, não nossa. Então nós não podemos invocar esse texto dizendo que Deus vai fazer com que isso passe logo e não vai ser além do que podemos resistir. É uma falsa ideia, porque a pressuposição, o pressuposto básico é de que a tentação que nos vem a nós é humana. Na realidade, ainda diz mais, que Deus não permitiria sermos tentados além daquilo que podemos resistir. Não podemos ser tentados além daquilo que podemos resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída. Bem, isso que nós estamos vivendo não é uma tentação. Porque a tentação, segundo a própria Bíblia, em outro texto que Jesus fala, ela é de origem do nosso homem interior, dos nossos desejos pessoais. Se eu sou dietético, se eu sou diabético, aliás, eu não posso comer açúcar. A minha tentação é comer o açúcar. Mas Deus providenciará uma saída. Então, é minha natureza contra o meu saber, contra a minha nova natureza, me força a trabalhar nessa diferença. Eu quero, mas não devo. Eu quero, mas não posso. Mas isso vem de dentro. Uma tentação, e toda tentação é de produção humana, é de dentro de nós. E tem a ver com certo e errado, com bem e mal. Então, o Satanás, quem domina o mundo, é que nos tenta, nos provoca com aquilo que nós gostamos. Mas Deus não permite que ele
nos ataque além daquilo que podemos resistir, sempre Deus dará uma saída. Agora eu pergunto a vocês, qual é a saída que Deus dá para essa situação hoje, se alguém acha que isso é uma tentação? A tentação é, eu quero sair. A tentação é, eu quero ir para a praia. A tentação é, eu quero fazer compra. Aí, a nossa própria produção que cria as dificuldades. A tentação é, eu odeio a máscara. Ela me faz sentir falta de ar. É interessante. Os médicos cirurgiões que ficam na sala de cirurgia, junto com os enfermeiros e outros, não usam a máscara o tempo todo? É uma coisa errada aí. É uma postura pessoal. Você não gosta daquilo, então você resiste. Em resistindo, você cria problemas para você mesmo. Tá, você sofre por causa da tua própria tentação. Mas esse sofrimento que nós estamos passando não é causado pelo homem interior. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz do Calvário, pouco antes, na sua ceia última com os discípulos, lá em Mateus capítulo 25, 26, capítulo 26, Jesus estava no Getsêmani e levou os seus discípulos, depois separou mais 3, que era Pedro, mais os 2 filhos de Zebedeu, levou-os à parte os 3, e disse para eles assim: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Jesus estava sofrendo. Nada que ele tivesse feito. Nada que estivesse pensado errado. Ele disse que ele estava sofrendo a ponto, está triste a ponto de morrer. Moisés estava numa situação dessa, com relação ao povo, quando ele disse, tira meu nome do livro da vida, senão eu só não der um jeito nesse povo, eu não posso. Paulo teve uma situação dessa, quando ele disse assim, eu não sei o que é melhor, se eu ir ou ficar, porque ir para mim é bênção, mas ficar ainda posso ser de uso para alguns. Então, esses homens estavam sofrendo não por causa própria, não por produção de seus próprios pensamentos, mas sim pelas circunstâncias. E nesse caso, não tem limite. Quando nós olhamos bem o que Jesus orou, Jesus se prostrou com o rosto no chão e diz assim, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Ali fica claro que o homem, o ser humano, Jesus, Nazareno, ele tinha uma vontade, de não encarar a cruz. Essa era a vontade dele. Por isso ele diz, olha, se for possível, sabia que não era, mas se for possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus era que ele fosse beber esse cálice. Ou seja, ser condenado, ser julgado, não por algo que ele tivesse feito errado, mas por algo que nós fizemos, não crer em Deus. Nossos pecados. Jesus foi condenado, julgado e morto na cruz por causa dos nossos pecados no grande tribunal de Deus, no julgamento que Deus fez da raça humana, para que nós tivéssemos salvação. Isso é um sofrimento. Paulo sofreu, Moisés sofreu, os profetas sofreram, mas o que eles sofreram? Sofreram as injunções do coração maligno, malévolo do ser humano. E só há uma coisa que ajuda nessa hora, é apelar para o poder de Deus, para Cristo Jesus, porque não tem uma saída. E a Bíblia deixa claro que nos últimos tempos nós estaríamos tendo tribulações. Tribulações são coisas, eventos que causam sofrimento ao coração humano, causam dificuldade de viver. Em Mateus capítulo 24, um pouco antes desse capítulo 26 de Mateus, no versículo 29, Jesus fala assim no seu sermão profético, logo depois da tribulação daqueles dias,
o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, etc. Ele fala depois da tribulação daqueles dias. Ou seja, antes de Jesus voltar, haverá uma tribulação. Em outro texto, nessa mesma situação, Jesus fala para os seus discípulos que isso ainda não é o fim, é o começo do fim. Ou seja, essa fase que nós estamos vivendo já são prenúncios de que o fim chegou. Mas chegou quando? Daqui a um mês, 2 meses, 3 meses? Não, daqui a 1 ano, 2 anos, 3, não sei. Mas vai ter algum tempo ainda para decorrer em que nós vamos ter tribulações. E essas tribulações que provocam sofrimento são por motivos que nós não causamos. São perseguições que sofremos porque adoramos a Cristo. Perseguições que sofremos porque cremos na Bíblia. São dificuldades que nós temos porque somos honestos. Mas se você crê em Cristo e não é honesto, é um problema que você vai ter que enfrentar, mas causado por você, não pelos outros. Então, essas situações são situações que causam sofrimento. Para isso, para essas situações, como essa que nós estamos vivendo agora, não adianta pedir a Deus qual é a saída, porque não tem saída. É encarar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se nós não olharmos para Cristo, se nós não buscarmos em Deus forças, nós vamos sucumbir. É por isso mesmo que Jesus fala para os discípulos que estavam com ele nessa questão dos últimos tempos. Ele fala claramente que logo depois da tribulação daqueles dias. O que é essa tribulação daqueles dias? São dificuldades, são coisas que vão acontecer. E nesse mesmo capítulo 24, ele fala assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar suas roupas. E assim vai por diante. E diz assim, aí nós vamos ver a mão de Deus a nosso favor. O versículo 22, capítulo 24 de Mateus diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, esses dias de sofrimento são intensos, vão uma intensidade crescente, cada vez mais. E Jesus fala isso para nos preparar. Ele diz que esses dias serão abreviados. Mas essa abreviação não é para depois vir um mundo melhor, etc. Não, vai vir um arrebatamento e Deus vai entrar e julgar o mundo da maneira que Ele quiser. Então, meus amados, vamos nos apegar à palavra de Deus. Verdadeiramente. Não pegar um pedacinho e fazer desse pedacinho uma espécie de uma prancha de socorro, uma salvaguarda, uma boia para boiar em cima do problema. Não. Isso não existe. A realidade é outra. A realidade é que esses últimos dias, como a Bíblia também diz, serão como os dias de Noé, em que todo mundo vive, todo mundo faz as suas coisas e cada um inventa outras coisas mais e ninguém está dando atenção para Deus. Esses são os dias que nós estamos vivendo. E é trágico quando a Bíblia diz: se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então vem a grande pergunta: você está salvo? Se você está salvo, você sabe que isso aqui vai passar e nós vamos para uma vida bem melhor, inimaginavelmente melhor, porque Jesus disse que Ele ia na frente preparar lugar para nós. Agora, se você ainda não crê em Cristo como teu único e suficiente Salvador, se você ainda tem alguma dúvida, não tem certeza que você vai estar lá do outro lado,
Repense. Use esses dias em que não podemos sair para mergulhar, literalmente, mergulhar na Bíblia e ver a beleza do texto, daquilo que Deus nos disse, nos promete no outro livro religioso mais fantástico do que a palavra de Deus. Mergulhe lá. Esses dias serão abreviados por causa daqueles que creem em Cristo. Nós somos dos que creem em Cristo. Nós somos os abençoados para isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, onde você está nessa situação? Vale a pena olhar isso e olhar para frente, para o alto, de onde Cristo virá para nos buscar. Isto é garantido. Isto já foi preparado. Não é uma promessa vazia de alguém que vai fazer alguma coisa. Não, Cristo foi na frente. Foi na frente e diz, vou voltar. Da mesma forma como ele foi à frente na cruz do Calvário, se ajoelhou diante de seja feita a tua vontade, não a minha, sofreu por nossa razão, por mim, por você, por qualquer um que nele crê, para que a gente tivesse vida depois. Então, passar por esses sofrimentos aqui, se olharmos para a cruz do Calvário, para aquilo que está preparado para nós na eternidade, vale a pena crer em Cristo. Creia em Cristo. E se eu já crê em Cristo é salvo, fortaleça a tua fé. Agarre nele. Olhe para ele. E você vai ver que isso ali que a gente está passando não faz nem sentido a gente chorar e reclamar e se rebelar. Não. Tinha que acontecer e outras coisas mais vão acontecer, mas a bênção de Deus para aqueles que olham para o Senhor estará com cada um. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça para os dias que estão adiante, porque esses dias terminarão. Esses de agora, daqui a um pouco, mas virão outros, mas isso também terminará. Que Deus guarde aqueles que nele creem. Amém. Que a graça do Senhor e a paz que vem de Cristo e a presença do Espírito Santo te fortalecendo esteja contigo para sempre. Amém.